Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Meu nome é Diógenes e eu estou aqui com novamente mais um vídeo sobre Forex. Hoje é sexta-feira, dia 29 de abril, e eu geralmente não gosto muito de operar na sexta-feira, e eu acabei de acordar, então agora são 20 para as 10, por isso que minha voz está um pouco diferente. Mas, então vamos lá. Bom, é, nos vídeos anteriores, eu trouxe para vocês com bastante detalhe é, a importância da média de 100 períodos, certo? Mas eu resolvi fazer um vídeo direcionado exatamente para esse tema, para a média de 100 períodos, que é o que eu vou tratar nesse vídeo, porque eu creio que a média de 100 períodos é muito importante para esse sistema e, assim como a média de 50, elas desempenham um papel fundamental na hora da gente identificar a saúde de uma tendência, certo? E é por isso então que eu resolvi fazer esse vídeo explicando exatamente o comportamento do preço com relação à média de 100 períodos no gráfico ao vivo, enfim, a hora que você está operando mesmo de verdade em tempo real, certo? Bom, então nós temos essa tendência de alta no GBP USD, é a Libra contra o dólar, ok? Gráfico de uma hora. Esse gráfico aqui é de começo desse ano, dia 11 de janeiro. Essa tendência, certo? Bom, a tendência a partir desse momento aqui, ó, havia uma tendência de alta estabelecida, ok? As médias estão apontando na mesma direção, elas estão paralelas, não há nenhum tipo de cruzamento. O preço está respeitando a zona de suporte e resistência dinâmica, que é essa aqui que a gente pode ver, que é o espaço entre as médias de 30 e de 50. O preço está o mercado está fazendo topos e fundos consecutivos cada vez mais altos e o mais importante, cada vez que acontece um novo topo ou acontece um novo movimento na direção principal da tendência, esse movimento ele sai de dentro da zona de suporte e resistência dinâmica, ok? Olha aí. Então tá, então aqui supostamente durante todo esse período aqui do dia 11 de janeiro até o dia 19 de janeiro, até aqui, que a gente não sabe ainda o que aconteceu para frente, nós temos uma tendência de alta no GU de uma hora, certo? A tendência de alta para a gente procurar oportunidades de compra unicamente nesse par. A gente vai somente, unicamente comprar, comprar e comprar e comprar e comprar, assim que a oportunidade se apresentar e toda vez que o preço, desculpa, que o preço entrar dentro da zona de suporte e resistência dinâmica, no caso, a zona aqui, a gente vai procurar pelo nosso sinal de entrada. Uma coisa que as pessoas às vezes me perguntam é qual que é o seu critério de entrada? Ou você compra imediatamente quando o preço entra dentro da zona de suporte e resistência? Não, ok? Eu não compro baseado apenas nisso. A zona de suporte e resistência é apenas uma zona onde eu vou procurar pelo meu sinal de reversão de tendência, mostrando que a tendência vai continuar na direção principal da tendência. Reversão por quê? Por que eu falei reversão de tendência aqui? Bom, basicamente porque nós temos esse movimento de alta e esse movimento de retração. E esse movimento de retração, ele caracteriza para a gente uma micro tendência, uma tendência menor, na direção contrária à tendência. Eu procuro um sinal de reversão dessa parte do gráfico aqui, ó. Ok? O preço está caindo. Deixa eu deixar um pouquinho mais limpo. O preço está caindo, o preço está retraindo na direção da tendência. E eu procuro aqui então por sinais, por padrões de reversão de tendência que me indica que essa tendência aqui pequena, essa tendência de retração, que ela vai reverter e o preço vai continuar na direção da tendência, ok? É isso que eu procuro dentro dos meus gráficos. Bom, então, respondendo a pergunta de alguns, então, se eu compro imediatamente quando o preço entra na zona de suporte e resistência, se eu coloco uma ordem pendente aqui perto, não. Quando o preço entra, o que acontece para mim é que o MetaTrader ele soa um alarme toda vez que o preço toca na média de 30.
preço toca na média de 30, o MetaTrader soa um alarme e eu corro para o computador, não fico na frente do computador o dia inteiro, certo? Mas sempre que o preço toca na média de 30, o MetaTrader ele soa um alarme me avisando de que o preço para esse par, no caso, que estava em tendência, que eu já defini anteriormente, que o preço tocou então na média de 30. Então eu venho até o computador para ver e aí então eu analiso o par para ver se realmente vai me dar o sinal preferido que eu quero para que eu possa entrar nesse trade ou se não vai dar esse sinal e eu simplesmente então fico de fora e deixo o trade passar, ok? Bom, então nós todas essa, deixa eu só apagar aqui. Essa tendência de uma hora no GU, ele está sim ok, certo? A gente está então apto a procurar por sinais de compra nessa tendência de alta, que nesse caso, em todos esses movimentos, todas essas retrações, a gente poderia ter comprado o GU e ter lucrado, não teria perdido nenhuma vez. Por exemplo, olha só, a gente poderia ter comprado por aqui, mais ou menos, né? A gente poderia ter comprado por aqui, mais ou menos. A gente poderia ter comprado por aqui, mais ou menos. A gente poderia ter comprado por aqui e por aqui, ok? Em todas essas oportunidades, uma, duas, três, quatro, cinco, nós teríamos saído do nosso trade com lucro, com alguns pips no bolso. Com relação a entradas, conforme eu já disse, eu vou mostrar para vocês em um vídeo posterior, ok? Bom, então é isso aí. Agora vamos então entrar com mais detalhe a respeito da média de 100. Vamos pensar aqui, fazer de conta, que nós estamos em um gráfico, nós estamos em tempo real, certo? Primeira coisa, vamos fazer a leitura do price action, ou seja, do comportamento do preço em si. Repetindo, conforme eu disse num vídeo anterior, o coração desse sistema, o principal desse sistema, são as três médias simples. E a única coisa que elas mostram pra gente é uma zona de suporte e resistência dinâmica. Mais nada, ok? E ela mostra também, logicamente, a saúde da tendência. E aqui que a gente vai conseguir medir a saúde da tendência através da leitura do preço com relação à zona de suporte e resistência dinâmica, certo? Vamos pensar de uma forma. Nesse sistema nós temos duas coisas. Nós temos dois fatores. Um fator é o preço, que esse é o fator mais importante de todos. E nós temos outro fator, que é a zona de suporte e resistência dinâmica. Zona, S, R. Ok? Nós temos esses dois fatores. Todas, absolutamente todas as nossas decisões de compra, de venda dentro do mercado, utilizando esse sistema, vai ser baseada nas informações que nós temos com relação ao preço e com relação à zona de suporte e resistência dinâmica. Ok? Então, aqui eu quero entrar um pouquinho mais a fundo a respeito da própria leitura de price action, ou seja, como que o preço está se comportando com relação à zona de suporte e resistência dinâmica. Ok? Bom, vamos lá então. Nós estamos em tempo real, acompanhando esse gráfico no GU, ok? Vamos supor que a gente está acompanhando em tempo real. E aqui teve um toque, a saída foi maravilhosa, vários pips aí para a gente poder ter feito. Aqui teve outro toque, aqui teve um outro toque, aqui teve outro, aqui teve outro. E agora o que aconteceu? Isso é importante a gente prestar atenção. Por quê? Porque basicamente nós estamos aqui na zona de suporte e resistência para a gente tomar uma decisão novamente. O que acontece quando o preço ele entra na zona de suporte e resistência dinâmica? Vamos supor, a gente está em uma tendência de alta, ok? E nós temos aqui a média de 30, a média de 50 e a média de 100 lá embaixo.
quando o preço toca, ele entra na zona de suporte e resistência, o que acontece? O mercado como um todo, ele vai decidir se a, se a tendência vai continuar na direção, se o próximo movimento vai ser na direção da tendência, se a tendência vai continuar, ou se a tendência vai inverter, ok? Toda vez, então lembre-se, toda vez que o preço toca na zona de suporte e resistência dinâmica, que ele entra entre as médias de 30 e de 50, nesse exato momento, o mercado está tomando uma decisão a respeito dessa tendência. O mercado está decidindo se essa tendência vai continuar ou se ela vai acabar. Ok? Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Através dos nossos 6 critérios que nós temos da leitura e estabelecimento da tendência, a gente consegue ver o que o mercado como um todo está decidindo. Ok? A gente consegue ter uma noção prévia, uma noção anterior de qual que vai ser o movimento do mercado a respeito da tendência. Ok? Como que eu quero mostrar isso para vocês? Olha só. Então, lembrando a vocês, toda vez que o preço entra ou ele toca na zona de suporte e resistência dinâmica, aqui, desde que estejam as 6 condições estejam ok, toda vez que o preço toca, o mercado entra em um processo de decisão. Como é que é? Essa tendência vai continuar ou não? Lógico, não existe essa decisão é feita entre todos os traders ao redor do mundo, certo? Portanto, não é só, enfim, é feita entre todos os traders que eles decidem se aquela moeda em questão está caro ou está barato. Bom, como que a gente vai ler então? Nós temos as nossas condições para as médias estarem apontando na mesma direção e etc e tal, ok? Mas hoje eu quero mostrar para vocês nesse vídeo dois conceitos novos. Toda vez que o preço tocar na zona de suporte e resistência dinâmica, toda vez que ele tocar na zona de suporte e resistência dinâmica e que sair um novo movimento na direção da tendência, eu quero que esse movimento forme um topo ou um fundo, no caso uma tendência de queda, um topo ou um fundo que ultrapasse o topo anterior. Ok? Vou explicar isso em mais detalhe agora. O que acontece? Qual que é a definição básica de uma tendência de alta? Que o mercado esteja fazendo topos e fundos consecutivos cada vez mais altos. Portanto, eu quero que esse... Vamos pensar aqui de que aqui está a zona de suporte e resistência, etc e tal. Tendência de alta. O preço entrou aqui na zona, tocou na zona de suporte e resistência. Eu quero que o preço seja capaz de ultrapassar esse nível anterior. Que o preço tenha força suficiente para ultrapassar esse nível de resistência anterior, certo? E que ele forme aqui em cima um novo topo. Então o mercado retorna, vou esticar um pouquinho mais essa retração, toca na zona de suporte e resistência e o mercado começa a sair daqui então. O que eu quero que aconteça? Eu quero que o mercado ultrapasse esse nível de suporte, esse nível aqui anterior, que foi o topo anterior, e que ele forme um topo lá em cima. O que acontece quando, atenção, o que acontece quando o mercado está, quando o mercado começa a mostrar sinal de fraqueza dentro da tendência? Por exemplo, essa retração não chegou a tocar exatamente na zona de suporte e resistência, portanto a gente não teria como ter aproveitado esse movimento. Esse movimento aqui a gente não teve como aproveitar, certo? Porque todos os nossos trades se baseiam exatamente quando o preço entra na zona de suporte e resistência dinâmica. Muito bem, o preço começou a retrair e etc e tal, tocou aqui na zona. Muito bem, a partir do momento que ele tocou, a gente já começa a procurar por um sinal de que a tendência vai continuar. Agora, a gente poderia ter aproveitado esse movimento aqui, que por sinal foi bem pequeno. A gente poderia ter aproveitado? Sim. Mas aqui existe um sinal, um alerta, certo? Aqui existe um alerta muito importante para a gente que é: vocês sabem que esse topo anterior aqui, ó, opa, esse topo anterior aqui, ele funciona como resistência, ok? Tanto o mesmo acontece para esse fundo anterior, que ele funciona como suporte. Esse topo anterior, ele segurou o preço uma vez, certo?
E o que que eu queria, o que que eu gostaria que acontecesse quando o preço tocasse aqui e ele saísse daqui para frente? Eu gostaria que o preço ele tivesse quebrado esse nível aqui imediatamente. Agora, o que que a gente pode observar aqui? Opa, pera aí. Nossa, eu estou um pouco atrapalhado aqui com esses. Tá. O que a gente pode observar? Que o preço ele tocou na zona de suporte de resistência dinâmica e ele saiu na direção da tendência, certo? Muito bem, parecia ser um trade maravilhoso, mas o que acontece? Nesse, é, quando ele chega nesse nível aqui anterior, o preço ele falha. É igual molhou a pólvora, certo? A bombinha estourou, falhou, o tiro falhou. Por quê? Porque a força compradora, que no caso era a dominante nessa tendência de alta, a força compradora ela foi importante, mas não foi importante, não foi significativo o suficiente para que o preço tomasse, ultrapassasse esse nível anterior aqui, ok? Então, ó, recapitulando, nós tivemos um topo. Esse topo ele forma uma resistência que nesse caso aqui, nesse movimento, o preço falhou em ultrapassar esse topo. Ele retrai e entra na zona de novo de suporte. Aqui novamente o mercado vai entrar em um processo de decisão, o mercado como um todo, um processo de decisão para decidir se essa tendência vai continuar. E aqui sim acontece o que eu gosto de ver, o esperado para se ver, em uma tendência de alta, que o preço formou um novo topo mais alto do que o topo anterior, ok? O preço retraiu, a gente quase teve aqui, ó, se a gente pegar esse nível, a gente teve aqui esse preço quase que ele chegou próximo aqui, chegou bem próximo do fundo anterior, mas não chegou aí, não chegou a quebrar a zona de suporte e resistência dinâmica. Isso, como eu já disse para vocês, é o coração do nosso sistema. A partir do momento que o preço começa a quebrar essa zona de suporte e resistência aqui, eu simplesmente caio fora. Ele começa a cair para cá, fechar. Quando o preço começa a fechar uma, duas, três, quatro, cinco, seis barrinhas por lado errado da zona de suporte e resistência dinâmica, então eu já procuro cancelar tudo e se eu tiver alguma posição aberta eu fecho e saio fora. Ok? Bom, então, agora vamos então analisar o que está acontecendo nesse exato momento aqui. Nós poderíamos ter comprado por aqui mais ou menos, ok? Analisando a nossa entrada, a gente poderia ter comprado por aí. O stop por aqui, a entrada aqui e o take lá no 00. E o que acontece imediatamente? Bom, isso é importantíssimo, pessoal. O que eu gostaria que esse movimento fizesse? Que ele fosse como foi esse movimento aqui, como foi esse movimento, como foi esse movimento, como foi esse movimento. Vocês podem reparar que, olha, nesse caso nós tivemos movimento de muito volume. Aqui nós tivemos movimento de muito volume. Aqui foi pouco volume. Aqui nós tivemos o movimento de muito volume. Mas aqui o que acontece? O preço ele sobe até uma altura, ele chega até uma altura ali, então ele começa a retrair, começa a cair de novo, voltar para a zona de suporte de resistência dinâmica. Atenção, esse é o primeiro sinal amarelo, conforme eu disse para vocês. A leitura do preço com relação à zona de suporte, e resistência dinâmica, ok? Então, reparem que aqui o preço ele ultrapassou com facilidade o nível anterior. Ele quebrou aqui e foi embora. Ok? Aqui ele deu uma falhada. Aqui ele quebrou e foi embora. Deixando o topo anterior para trás. Ele deu uma retraída. Aqui ele quebrou, olha só. E foi embora. Mas o que acontece? Aqui é igual o que aconteceu aqui foi o tiro falhou, certo? Porque o movimento sai na direção da tendência, mas ele não consegue nem tocar, nem chegar perto. Olha só, ele não consegue nem chegar perto dessa resistência aqui que formou o topo anterior. Ele chegou um pouco próximo, então ele começa a cair. Igual você jogar uma bola, uma moeda para cima, ela vai até a altura, então ela começa a cair, certo? E eu queria que ele fizesse que ele fosse mais alto, que ele ultrapassasse esse nível. Mas não foi o que aconteceu. E esse é o primeiro sinal de uma possível reversão de tendência. Nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades
de compra nessa tendência no GU de 1 hora, que durou aí aproximadamente 2 semanas, ok? Mas aqui a gente começa a ter um primeiro sinal de reversão de tendência no gráfico do GU de 1 hora. Então a gente começa a olhar e ver aqui que o preço ele retraiu e ele entrou novamente na zona de suporte e resistência, ok? Agora atenção, porque conforme eu disse para vocês, é o mesmo conceito de tendência, topos e fundos consecutivos mais altos, certo? No caso, agora a gente veio e fez aqui, fez um fundo aqui e chegou até uma altura aqui, ó. Isso aqui é uma resistência. E o preço começou a cair de novo. E ele faz um novo fundo. Deixa eu fazer isso aqui um pouquinho maior. Tá, nós temos aqui a tendência de alta. Nós tivemos um movimento de alta e nós tivemos um movimento aqui, formou um fundo, certo? Esse fundo foi mais alto do que esse. Esse topo foi mais alto do que esse. Esse topo aqui foi mais alto que esse. E esse fundo, que formou um fundo que começou a subir, foi mais alto do que esse. Mas o que acontece depois? O preço começa a subir, ele chega até uma altura aqui e ele começa a cair de novo, formando um novo topo aqui. E isso é para mim o primeiro sinal amarelo. Presta atenção porque esses aqui, ó, ele deveria funcionar como resistência caso o mercado estivesse decidido aqui, o preço realmente deve passar esse nível aqui. Se o mercado tivesse decidido que o preço deve passar esse nível, o mercado teria passado com facilidade, que foi o que aconteceu nesse exemplo, foi o que aconteceu nesse exemplo, foi o que aconteceu nesse exemplo e etc. Ok? Mas não foi o que aconteceu aqui. O mercado ele não chega, faltou ainda gasolina aí para ele chegar mais perto ali, certo? Então ele começa a cair novamente. E o que é interessante? Eu queria que o próximo topo, depois desse aqui, o próximo fundo, desculpa, eu queria que o próximo fundo, depois desse, que ele fosse mais alto do que esse. Mas olha só, ele vem e faz um topo quase do lado aqui, ó. Que é o que acontece aqui. Se a gente traçar uma linha, ele quase tocou aqui nesse fundo anterior. Certo? Então agora vamos ver passo a passo para ver o que acontece daqui para frente. Muito bem, o preço subiu. E olha só, atenção. Conforme eu disse para vocês, esse topo aqui, ele forma um nível de resistência, certo? Quando o preço tocar aqui, o preço tende a cair. Em uma tendência de alta bem definida, o preço passa sem problemas, como foi o que aconteceu aqui. Esse nível ele poderia funcionar como resistência, mas o preço, a força compradora foi maior e levou o preço a subir. Portanto, esse topo aqui, ele forma uma resistência também, certo? Olha só, ele forma uma resistência também, assim como formou esse aqui, uma resistência um pouco mais baixa. E o preço então ele sobe e olha, ele toca nessa resistência aqui. Deixa eu dar uma limpada. Aqui tem uma resistência, certo? Que era a resistência que eu gostaria que o preço tivesse quebrado quando saiu desse movimento para cima. Depois o preço forma um topo aqui. E quando o preço toca exatamente nesse mesmo topo, o que acontece? Ele não consegue quebrar esse topo também. Então, ó, para vocês verem como que a pólvora está molhada. Como que o tiro falhou. Bom, o preço saiu na direção da tendência. Só que ele faltou gasolina para ele conseguir passar esse nível anterior. Ele retraiu. Aqui ele faltou gasolina para passar esse outro nível, certo? E então ele retraiu novamente. Vamos dar uma olhada no que acontece para frente, então. E aqui já aparece um outro sinal de que a tendência pode estar em grave perigo. A média de 30 períodos ela já começa a apontar para baixo, certo? Não exatamente para baixo, está apontando para frente aí. Mas ela não está mais apontando para cima como a média de 50 e de 100 ainda estão. A média de 30 já está apontando para frente. Isso para mim já é um sinal de que a tendência pode estar correndo perigo. A média de 30 está vindo por aqui e agora já está assim. Ok? Vamos ver então o próximo. O que acontece? Olha só. Bom, aqui o mercado entra em um período de consolidação. O mercado entra em um período que o mercado começa a andar de lado, certo? Ou range, que é o que eu vou mostrar para vocês mais para frente com mais detalhes.
Então aqui a gente já não está mais em uma tendência, fazendo topos e fundos consecutivos cada vez mais alto. Aqui a gente está andando de lado, meu. Aqui a gente está sem uma tendência definida, olha só. Eu gosto das coisas limpas. Vamos colocar aqui então, olha só. E... ok? A partir desse momento aqui, ó, a partir do momento que o preço falhou em ultrapassar esse nível, a partir daqui a gente já está essa tendência está comprometida. E a partir desse momento a gente está andando de lado, está em range, em consolidação, certo? Aqui a média verde já está, a média de 30 já está apontando um pouco para baixo, já está curvando aí para apontar para baixo. Vamos ver o que acontece depois. Opa! Importante, a média de 50 é o coração desse sistema. O preço ele já fechou uma barrinha, certo? Aqui nós tivemos, ó, um topo duplo aqui. O mercado foi lá em cima e voltou, foi e voltou, não conseguiu passar esse nível anterior. Ele retrai, então aqui o mercado começa a cair. A média verde está apontando para frente e o preço começou a quebrar a média de 50. Isso é importante. O preço começou a quebrar a média de 50. Fechou uma barra, já fechou duas barras. E o mais legal, o mais interessante é que ele está chegando próximo da média de 50. Da média de 100, desculpa. Ele está quebrando a média de 50 e chegando próximo da média de 100. Aqui para mim, no caso, eu já teria fechado esse gráfico aqui faz hora. Ok? Vamos ver o próximo então. Olha só. Aqui a média de 30 já está apontando para baixo, a média de 100 está apontando para frente e a média de... puxa vida, desculpa. A média de 30 está apontando para baixo, a de 50 está apontando para frente e a de 100 está apontando para cima. Então a gente tem isso aqui, ó. Mostrando que as médias possivelmente em breve elas vão se cruzar. E agora o sinal mais vermelho, a média, o preço está muito próximo aí da média de 100 períodos, ok? Portanto, isso para mim é um sinal de reversão de tendência, de que pode a tendência estar muito ameaçada. Agora, outra coisa, esse fundo aqui foi mais alto que esse foi mais alto que esse e etc. Todos os outros. A gente estava em uma tendência de alta, bem definida, tudo certinho. Mas o que acontece com esse fundo aqui? Olha só, ele já é capaz, inclusive, de passar ou de tocar no fundo anterior. Ele toca aqui, ó. O que isso mostra para mim? Isso mostra que a força compradora, no caso da tendência de alta, já não é tão importante quanto era aqui nesse movimento, por exemplo. A força compradora não era mais, não está mais tão importante quanto ela foi nesse movimento. E que agora a força vendedora, ela está tomando controle da situação, certo? Ela está levando o preço, nós já não estamos mais fazendo topos e fundos mais altos, mas nós estamos fazendo topos no mesmo nível, um topo não está conseguindo passar outro, e fundos no mesmo nível também, ok? Isso para mim é o sinal de que essa tendência acabou, está na hora de você procurar algum sinal, algum sinal de tendência em algum outro par. Vamos ver então o que acontece depois. O preço realmente toca na média de 100. O fundo então, esse fundo aqui fica inclusive mais baixo do que esse. Ele dá uma pequena retração, vamos ver. Opa! Aqui a gente já pode ver um claro cruzamento da média de 30 e de 50. O preço já está, enfim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barrinhas já tocando na média de 100. A média de 50 já foi quebrada e o mercado não está mais absolutamente respeitando a zona de suporte e resistência dinâmica. Por que eu quero estar procurando comprar nessa tendência, sendo que essa tendência, pelo que eu estou vendo, já está gravemente comprometida? Vamos ver então mais um pouco. O preço retrai e o que é mais interessante, ele não consegue passar esse nível aqui, certo? Ele não consegue passar esse nível de resistência. Inclusive, vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Vamos traçar aqui, unir esses dois pontos e vamos ver no infinito o que vai acontecer. Olha só, aqui a gente já tem o preço já cruzou, as médias já cruzaram.
a média de 100 já foi tocada, já foi violada. E o que é mais importante, por que que é importante a média de 100? Porque a definição, o conceito de tendência é que o preço ele vai fazendo topos e fundos consecutivos mais altos, certo? Então aqui está a média de 30, aqui está a média de 50 e aqui está a média de 100. Para que o preço toque na média de 100 ou chegue próximo, o que acontece? Ele vai violar a definição básica, a definição universal de tendência, que é topos e fundos consecutivos mais altos ou mais baixos, se for uma tendência de queda. E se ele chegar próximo da média de 100, como aqui, por exemplo, ele estaria violando a ideia de tendência. Ele estaria também tocando no fundo anterior. E eu gostaria que esse fundo, para que uma tendência esteja em pé, que esse fundo seja mais alto que o anterior e assim sucessivamente. Ok? Bom, depois o mercado inverte, aqui acabou a tendência completamente, ok? E aí já o mercado fica completamente sem direção, perdido. Olha só, andando no range aqui, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sem nenhuma direção definida. E eu, nesses momentos, eu quero estar fora do mercado, porque eu não gosto, eu não sei, a verdade, eu não sei negociar range, certo? Quando o preço está sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, como estava ali, eu não, enfim, existem várias técnicas que eu sei as técnicas, mas eu nunca implementei isso e eu acho que o coração o principal do meu sucesso do, de fazer, de ser um trader lucrativo dentro do mercado é seguir tendências, ok? Esse tipo de sistema ele dá sinal, você vai perder, com certeza. Se alguém falou para você que você nunca vai perder dentro do mercado, é mentira, ok? Se existe um sistema que você nunca vai perder dentro do mercado, isso é mentira, não existe. Não existe ninguém que nunca perca dentro do mercado. Não existe ninguém que nunca perde dentro do mercado, porque perder faz parte do jogo. Agora, isso eu vou tratar em outro capítulo, mas só para que você já possa ter uma ideia a respeito de gerenciamento de risco. Não se trata de você ganhar sempre, você nunca perder. Se trata de quando você ganhar muito mais do que quando você perde e você ganhar mais vezes do que você perde, certo? Você ganhar, quando você perde um, quando você ganha dois. Isso é interessante. E você ganhar aí ter 60, 70% de acertos em seus trades, ok? Bom, eu creio que ficou claro. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à zona de suporte e resistência dinâmica, a tudo que eu mostrei para vocês nesse vídeo, a média de 100, a média de 50, a média de 30, ok? Vocês podem entrar em contato comigo, manda um e-mail que eu vou responder o e-mail de vocês com muito prazer. Muito obrigado e até o próximo.